Palavra do Senhor agora, meus irmãos, no texto no qual vamos basear a mensagem, que é o texto que se encontra no Evangelho segundo narrado por Marcos. Marcos, no capítulo 2, os versículos 15 a 17. Diz a palavra de Deus assim: Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas e fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus, estamos diante da Tua Palavra e mais uma vez clamamos pela qualificação, pela possibilidade de entender a Tua Palavra, Pai. Sabemos que essa sabedoria peculiar, especial, vem do próprio Deus triuno. O Senhor tem nos dado essa promessa: se quisermos sabedoria, é só pedir ao Senhor. E pedimos que o Senhor nos atenda, nos dando a capacidade, não apenas de conhecer uma história, mas de entender aquilo que o Senhor está afirmando e termos isso gravado em nosso coração, ó Pai, de maneira que fundamente melhor ainda nossa fé e guie os nossos passos. É a oração que fazemos em nome de Jesus, Teu Filho amado, o Senhor e Salvador nosso. Amém. Meus irmãos, os irmãos têm acompanhado, sabem que nós estamos meditando na Palavra de Deus, no Evangelho segundo Marcos, caminhando com as leituras. Eu já disse que eu não sei se eu vou seguir versículo por versículo totalmente o Evangelho de Marcos, uma vez que recentemente nós terminamos a série de pregações no Evangelho de Mateus. Os evangelistas diferentes não narram histórias diferentes. Eles falam a história de Jesus com as suas particularidades pessoais, ou seja, de acordo com sua visão, a maneira de escrever, a maneira de separar os fatos, às vezes aglutinando fatos, um ou outro, procurando uma certa cronologia. Então há algumas diferenças, a Bíblia não se contradiz, ela se completa, e daí os 4 evangelistas trazem para nós essa informação. No último domingo eu disse aos irmãos que um dos comentadores do Evangelho, do Evangelho de Marcos, ele faz uma anotação interessante. Ele diz que o primeiro capítulo é um capítulo onde as narrativas todas falam de um Senhor Jesus iniciando o seu ministério e ainda num relacionamento pacífico com a humanidade, com as pessoas ao seu redor. Não há conflitos interpessoais no primeiro capítulo. O único conflito que nós encontramos no primeiro capítulo é a tentação de Jesus no deserto, mas aí com Satanás. Mas não há descrição de conflito, segundo Marcos, a maneira de escrever, com os seres humanos. No entanto, o capítulo 2 já começa a trazer a narrativa de algumas coisas que começaram a trazer atrito neste relacionamento com o Senhor Jesus. Lembre-se, ele está de volta à sua terra, a terra onde ele foi criado, não onde nasceu. Todo mundo sabe que Jesus nasceu em Belém, mas ele agora está no noroeste da terra de Canaã. Ele está lá na região de Cafarnaum, Nazaré, na Galileia, a região da Galileia, a cidade de Cafarnaum e Nazaré são conhecidas aqui, e lá ele tinha um ponto, uma residência, um local onde ele ficava. Sobre isso eu falei domingo passado, o fato dele estar em sua casa, e ele está pregando, pessoas que o viram crescer, pessoas que o conheciam, ele está anunciando a sua palavra. Há um texto que eu não fiz leitura na sequência. Domingo passado eu terminei no versículo 12 e agora eu estou começando no versículo 15, porque os versículos 13 e 14 são versos que já foram alvos de minha meditação aqui. Em certo momento eu fiz uma pregação falando do chamado de Jesus, dos seus discípulos, dos 12, e peguei em todos os momentos do Evangelho onde tem o chamado de todos os 12 apóstolos e a nomeação deles, textos que estão mais espalhados, o capítulo 3, versículo 13 a 19, a relação dos 12 discípulos todos, e então os versículos 13 e 14 já foram alvos de pregação. Mas a história é aqui, ela está em sequência,
não é? Esse texto que nós lemos, versículo 15 a 17, está em sequência. O Senhor Jesus passa e chama um publicano sentado à sua mesa na coletoria de impostos e o chama para ser seu discípulo. E a Bíblia diz que Levi, ou Mateus, a mesma pessoa, que Levi se levanta e segue a Jesus. Já foi alvo de sermão, não estou preocupado com isso, mas aqui no versículo 15 desse texto de Marcos nós encontramos o Senhor na casa de Levi. Logo depois dele ter se levantado para seguir ao Senhor Jesus, ele certamente convida o mestre para comer em sua casa. E é este o quadro que nós encontramos no versículo 15. Jesus está na casa de Levi. Levi era um publicano. Eu creio que não há dificuldades para nós lembrarmos que um publicano era um funcionário público, daí a palavra publicano, não confunda com republicano, era publicano, era funcionário público e ele trabalhava, e como muitos funcionários públicos, ele era alvo de algumas vamos dizer, oposições, né? Sempre há esse parecer. Eu estava lembrando que eu conheço muito funcionário público dedicado, fiel, né? Eu sou filho de uma funcionária pública extremamente caxias do que fazia, e ela era muito dedicada e fiel naquilo que fazia. Não é porque eu sou filho dela, mas ela era assim. Eu sei de muitos outros que são dessa maneira. Mas às vezes tem aquela história de alguém que está lá num cargo conseguido, comprado, ou pelas benesses, e não está trabalhando direito. Mas o Levi não era só isso, ou não era alvo deste problema. Ele era um publicano que naquela época significava que ele era um funcionário a serviço da nação dominadora, a nação que tinha invadido, estava a serviço de Roma. Ele coletava impostos para serem encaminhados a Roma. Lembram-se que em outra passagem foram cobrar de Jesus os impostos, se ele cobrava impostos ou não, e ele então declara que a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ou seja, os impostos eram colhidos e mandados para Roma, para César, que era o imperador daquele império que estava dominando Israel. Então o publicano, além de ter outros problemas, podia ser no seu relacionamento, ele ainda era um funcionário de um governo estrangeiro, tecnicamente. Ele estava a serviço do governo estrangeiro. Ele era odiado, ele não era amado. Levi estava lá sentado, e eu faço essa imagem na minha cabeça, não tem fotografias, não tem alguém deixado um quadro lá do primeiro século, dos primeiros anos deste século, mas imagina uma espécie de uma mesa, num lugar público, uma cadeira para sentar esse coletor, material de anotação, cofres de madeira ou sacos, não sei exatamente, onde eram guardadas as moedas que eram recolhidas, não é? Guardas ao lado para proteger exatamente desse dinheiro que ele guardava e que pertencia a César. Então era essa figura. Sempre que falam de Levi sentado na coletoria, eu imagino essa cena. Ia lá, as pessoas passavam, chamava, pegava o nome, anotava, via quanto que deu, quanto não deu, essas coisas todas. E Levi larga a mão de tudo isso para seguir ao Senhor. Convida-o para comer em sua casa. Convida os seus amigos, as pessoas do seu relacionamento. Então a sua casa estava cheia de publicanos, outros funcionários como ele, quem sabe também coletores de impostos ou qualquer outro cargo a serviço de Roma. A sua casa tinha muitos publicanos. O versículo 15 assim: achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Para nós, no contexto cristão atual, você que é criado em igreja, parece uma expressão estranha nas Escrituras. Perceba, não são aqui os escribas dizendo que eles eram pecadores. O próprio Marcos descreve dizendo, eram publicanos e pecadores. Porque havia um certo entendimento e uma certa diferenciação entre aqueles que praticavam a religião, buscavam cumprir a religião, e aqueles que eram alheios à religião, às coisas de Deus, as pessoas, não necessariamente pessoas que fossem ateias ou hereges, mas pessoas que eram alheias à religião e eram chamados de pecadores. Pois certamente havia pessoas aqui, e não há no texto isso claro, mas eu creio que subjaz aqui esta informação, não é? É que havia ali pessoas que teriam problemas em sua vida, desonestos, talvez prostitutas,
talvez houvesse ali adúlteros, pessoas pecadoras, mas não necessariamente naquilo que nós qualificamos, né, a respeito de pecado, mas pecadores denominados pela sociedade em oposição ou contraposição aos chamados pecadores. Havia aqueles que eram os estudiosos, os religiosos, piedosos, aqueles que procuravam cumprir a vontade de Deus, aqueles que procuravam fazer a vontade de Deus, que dedicavam sua vida à religião. Entre esses estavam chamados escribas, aqueles que eram versados na língua e escreviam. Não é época que nós temos a educação formal e aprender a escrever como algo comum a qualquer pessoa, mas havia os escribas que se dedicavam a isso, havia os sacerdotes e havia especialmente uma categoria ou uma divisão ou uma ala do judaísmo, se assim quiser, chamado fariseus, homens que se dedicavam a entender o que era a lei de Deus, procuravam então interpretá-la e ver meios de serem obedientes à lei de Deus. Jesus Cristo tem embates seríssimos e seguidos com estes fariseus. Nem todo fariseu era um homem ruim, nem todo fariseu era um homem que não se convertia, não é? Nós sabemos muito bem disto, e nós temos fariseus convertidos e que vêm a trabalhar junto com o Senhor e se convertem e se tornam seguidores do Senhor Jesus. Mas era um grupo, e dentro deste grupo, que se achava o dono da verdade, que se achavam os perfeitos de toda maneira, que há os embates maiores. E a Bíblia diz aqui no versículo 16 desse texto de Marcos 2, os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Por que ele está com essa gente? Por que ele está com esse grupo? Por que ele está, num termo pejorativo nos dias de hoje, por que ele se reúne com essa laia? Por que ele está junto com estas pessoas que devem ser desprezadas e desprezíveis? Jesus escuta e responde nesta frase tão conhecida pelos cristãos: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Meus irmãos, aqueles homens eram estudiosos da lei, eram homens que se dedicavam a conhecer a lei escrita de Deus, eram homens que não desconheciam aquilo que nós hoje chamamos de Antigo Testamento, a lei e os profetas, os salmos. Eram homens que não tinham desconhecimento da palavra. Na liturgia hoje eu li um texto que se encontra no Salmo 14, verso 1 a 3, onde o salmista Davi afirma que não há um justo sequer. O apóstolo Paulo repete isso na carta aos Romanos no capítulo 3, mas o texto original se encontra lá no Salmo 14, que foi lido aqui na liturgia. Nós lemos juntos, e ali então já havia a informação que não há um justo sequer, todos se extraviaram, todos são pecadores. Aqueles homens escribas, doutos na lei, procurando conhecer a palavra e interpretar como poderiam usar a palavra para obedecer, para ser encontrado de maneira aprovada diante de Deus, aqueles homens, eles conheciam a lei e sabiam que a lei dizia que não há um justo sequer, que todos são pecadores. Se é que você não lembra, muito difícil um cristão não lembrar, mas se é que você não lembra, depois em casa você leia o capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos, e as afirmações todas que são encontradas neste capítulo, reafirmando o fato de que o povo de Israel tinha os oráculos, ou seja, o povo de Israel tinha a lei escrita, tinha conhecimento das ordens de Deus, mas não eram diferentes de todos os outros. Paulo diz lá, não há diferença, judeus ou estrangeiros, não é? Todos são pecadores. E lá aquela afirmação conhecidíssima também do povo cristão, porque todos pecaram,
Eu lembro das duas traduções que eu aprendi. Um diz assim: destituídos estão da glória de Deus, que é como eu aprendi na minha infância, na tradução antiga. Mas depois a outra tradução diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. As duas afirmações estão corretas e no contexto elas podem ser entendidas e são perfeitas, porque estão de acordo com toda a Escritura. Todos pecaram, mas aqueles homens se achavam como homens espirituais, como homens santos, como homens religiosos, como homens dedicados. Há um exemplo especial nas Escrituras, também muito conhecido de nós, quando o Senhor Jesus, à entrada do templo, perto do gasofilácio, ele escuta e vê a oração de dois homens. E um homem dizia no seu coração: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E o outro ao lado falava em alta voz para todos escutarem: Senhor, eu te dou graças, porque eu não sou igual àquele pecador miserável que está ali do meu lado. Esse era o sentimento daqueles escribas dos fariseus, daquela parte da seita ou da ala judaica chamada de fariseus. Pessoas que falavam da lei de Deus, enchiam sua boca para falar da lei de Deus, mas só quando lhe interessavam. Quantas vezes não obedeceram à lei de Deus? Quantas vezes o Senhor Jesus Cristo os confronta nesta realidade? Mas quando gostam de mostrar que são melhores que os outros, usam a lei de Deus. E são fariseus. Há fariseus antigos, há fariseus modernos, sempre há fariseus. Até na época que não tinha farisaísmo, sempre existem pessoas com atitudes farisaicas, pode ter certeza. E o Senhor responde a eles dessa maneira tão especial: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu vim chamar os pecadores, eu vim para os pecadores, eu vim para cuidar dos pecadores, eu vim para trabalhar com os pecadores, não com os justos. É evidente que Jesus sabia que aqueles homens que estavam falando o que estavam falando não eram justos. É evidente que o Senhor Jesus, o homem encarnado, o único homem que jamais cometeu pecado, o único que se dedicou a obedecer à lei de Deus, e não foi encontrado nenhum pecado em Jesus, a não ser as mentiras deslavadas que a todo momento levantavam contra o Mestre. Ele sabia que aqueles homens que se arrogavam justos para falar dos outros pecadores não eram justos, mas ele faz essa afirmação para dizer: mas eu não vim para os justos, eu não vim para os sãos, eu vim para quem está precisando. E aqui, meus irmãos, há algo muito especial em quem busca a Deus. Vocês sabem, hoje não, mas muitos domingos na liturgia, o primeiro texto que eu leio é o capítulo 66 de Isaías, o último capítulo do profeta Isaías, os versos 1 e 2, onde o Senhor declara a sua grandeza, seu poder, sua majestade, assentado no sublime trono, terra lustrada aos pés, e ele afirma assim: a pessoa para quem eu olharei é aquele que é abatido e humilde, que treme da minha palavra, que reconhece que é pecador. Ah, quanta gente se acha melhor que os outros e não percebe o seu próprio pecado. E que caminho terrível é este para qualquer pessoa. Aqueles homens diziam: por que ele come e bebe com os pecadores? Talvez Jesus pudesse ter dito, não podia, eu não vou mudar as Escrituras, mas se Jesus tivesse respondido assim: em algum momento da minha vida eu não vou comer com pecadores, ele estaria falando a verdade. Há algum momento na minha existência que eu não vou comer com pecadores? Será? Mas aos nossos olhos os outros são sempre pecadores. Eu lembro da ilustração dada por um presbítero pregando na igreja que eu pastoreava, um presbítero lá do meu conselho, e ele pregando, ele dizia que para muitos um sermão poderoso é como uma flecha, já contei essa história aqui, mas é como uma flecha de fogo poderosa que o pregador atira, ela passa zunindo na minha orelha e pega em quem está atrás, e você fala assim: ainda bem que fulano veio aqui, porque ele precisava escutar isso. Ainda bem que ou que pena que fulana não veio hoje, ela precisava escutar essa mensagem. Cuidado,
porque nós podemos estar agindo, quem pensa assim, como os fariseus. Nós devíamos olhar as Escrituras e ver o que isso se aplica a mim. O que isso se aplica a mim? Não a cicrano, fulano, beltrano, mas o porquê isso se aplica a mim. E nós precisamos aprender a olhar as Escrituras e aplicá-la na nossa vida em primeiro lugar, antes do que na vida de qualquer outro, para depois anunciá-los a outros. Jesus veio para pregar a sua palavra à humanidade que está perdida. Em outro domingo recente, eu disse e torno a dizer, quando os anjos cantam, lá no dia do nascimento de Jesus, glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem, Ele não está falando e pregando uma paz social, restauração de relacionamentos e harmonia entre os povos. Não é isso que Ele está pregando, não é isso que os anjos estão cantando. Os anjos estão anunciando o Evangelho, as boas novas, como eles cantaram. E as boas novas é, ser humano, você é pecador, você está rompido com Deus, você está devendo para o Senhor, e o Senhor em amor vem a você para se oferecer, para lhe dar guarida, o abraço, fazer parte da família dele, por misericórdia, porque Deus olha para cada um de nós. É isto, meus irmãos, e nós precisamos aprender a olhar as Escrituras, perceber nossas limitações e perceber o grande amor com que Jesus vem a estar ao nosso lado. Eu escutei uma ilustração muito tempo atrás também, que conta de um dos pioneiros na evangelização na Índia, que em determinado momento ele estava fazendo um trabalho numa pequena vila na Índia, e ali então pregava a palavra e convidava as pessoas na praça para os trabalhos que ele fazia, a reunião que ele fazia, onde ele ia pregar a palavra mais, onde ia fazer orações, e momento após momento aquele lugar de reunião estava vazio, os bancos vazios completamente. Mas ele saía e um dia ele pôs no coração um propósito, não adianta mais, esse é um lugar que não adianta mais pregar a palavra, mas vou fazer uma última tentativa. Saiu para convidar pessoas para ir ao trabalho que ele fazia. E disse que no percurso ele viu um homem sentado com uma expressão de dor tremenda. E ele chegou perto daquele homem que estava com expressão de dor e olhou na sola do pé dele, tinha como nós chamamos no Brasil, um strep enfiado no pé dele. E já estava inflamando. E aquele homem tinha dores terríveis daquilo que estava no seu pé, e ele olhou, como é que eu posso ajudar, como é que eu posso tirar, e ele não tinha como tirar aquele strep do pé dos homens, a não ser de uma única maneira, e ele usou a maneira, com os dentes, ele pega o strep e puxa, porque com sua mão ele não conseguia puxar aquilo, ele põe a sua boca no pé do homem e puxa. Meus irmãos, só de falar aqui, vocês já imaginam a cena, não é? Que coisa de alguém andando descalço com o pé imundo e um strep, uma inflamação, mas ele queria trazer algum alívio para a dor daquele cidadão de quem ele se compadeceu. Passou, foi para casa, e à noite ele vai para o lugar da reunião e de repente começa a chegar gente, e começa a chegar gente, e começa a chegar gente sentando nos bancos, inclusive aquele homem, porque para certa parte dos hindus, eu não sei se todos pensam assim, mas para uma boa parte da cultura hindu, a boca é a coisa mais santa que se existe, e o pé é a coisa mais imunda que existe. E se alguém tem coragem de colocar a boca no pé de outro para aliviar sofrimento, ele tem alguma coisa importante para dizer. E então, a partir dali, se começa um trabalho naquele lugar e se torna uma igreja forte. Essa história está narrada nos livros de história de missões. É uma história marcante. Não me vem à mente agora a lembrança do nome que estava lá, de quem fez isso, não importa, mas nós imaginamos que como alguém pode fazer um ato diante de uma imundícia tão grande. Eu garanto a você, meu irmão e minha irmã, que quando Deus vem ao mundo na encarnação, Ele está diante de uma imundícia muito maior do que um pé inflamado e sujo, porco. Ele está diante de uma situação muito mais horrorosa do que qualquer coisa que nós imaginamos,
por amor a você e a mim, o Senhor vem estar junto conosco. E Ele nos purifica de todo o pecado. Ele nos alivia de nossas dores. Não as dores de joelho, dor nas costas, dor de cabeça, não problema de visão, que eu preciso enxergar melhor, não para restaurar uma situação de relacionamento, não para conseguir um emprego, uma carteira assinada, mas Ele vem para nos resgatar da situação de perdido sem esperança e nos trazer uma nova vida. Tenho andado bastante com esses aplicativos de carros, né? Quando eu vou para um lugar e por outro nos dias de hoje, e normalmente eu vou conversando com o motorista. E claro que um dos assuntos recorrentes é a pandemia. E vejo diversos tipos de reações, mas vejo neles e vejo em pessoas com quem eu conheço, convivo, um pavor tremendo diante da enfermidade. Ninguém quer ficar enfermo. Nenhum de nós está pedindo a morte, porque nós sabemos que a vida é uma bênção de Deus e nós devemos usá-la para a glória de Deus e para sermos instrumentos da pregação da palavra de Deus. Mas nós não podemos viver apavorados e não viveremos apavorados. Nós não vamos agir ousadamente, nós não vamos agir de maneira inconsequente, de maneira nenhuma. Nós devemos nos cuidar, mas nós temos uma bênção preciosa demais, que é o Senhor que veio para nós, ainda enfermos e pecadores, a nossa miséria. Já encontrei também nos meus relacionamentos pessoas com quem eu falo de Jesus e fala: pastor, mas para mim não tem mais jeito. Eu já vi tanta coisa ruim, pastor. O meu caso não tem solução. Se o senhor soubesse os pecados que eu já cometi, as blasfêmias que eu já disse, se o senhor soubesse da minha vida, pastor, o senhor não estava gastando tempo comigo aqui. E eu lembro a esta pessoa que a Bíblia diz: Jesus veio para os enfermos e os pecadores. Não há caso perdido para o Senhor, não há caso onde Ele deixe de anunciar o seu amor e o seu perdão. O único caso verdadeiramente perdido é do coração duro que não quer saber de Deus, porque este não tem salvação. Mas o Senhor vai trabalhando em nossa vida e nos preparando para recebermos a boa palavra, escutarmos a boa nova de salvação e de misericórdia que Deus tem para cada um de nós. Eu não vim para os justos, eu não vim cuidar dos sãos. Os sãos não precisam de médico. Eu vim para o pecador, o enfermo, o doente, você. Como você está? O Senhor está te estendendo a mão. Não estou pregando cura de câncer aqui, meu irmão. Acredito que Deus pode curar. Não estou pregando cura de hepatite aqui, meu irmão. Acredito que Deus pode curar. Você acredita, não é, Marcelo? Pode, não é? Eu não estou pregando aqui a cura da sua coluna toda torta. Eu não estou fazendo isso. Eu estou dizendo: você perdido, pecador, cheio de falhas, sabendo de suas fraquezas, saiba que Jesus Cristo veio para você. Talvez você já saiba, então se alegre nisso, rejubile-se, tenha alegria verdadeira diante de Deus. Deixe de ser murmurador, ou reclamão, ou reclamona. Alegre-se diante do Senhor, se é que você já entendeu essa mensagem, mas é impossível receber a boa mensagem de maneira adequada sem ter uma percepção que somos enfermos e precisamos do Senhor. Como alguém pode receber a boa palavra do Senhor e responder de maneira adequada à boa palavra se não reconhece em si mesmo a figura do miserável pecador, do enfermo? E o Senhor Deus tem cuidado de nós. No sermão da manhã eu falei uma coisa que eu vou repetir agora, uma história verdadeira que eu passei.
Fui pastor, entre outras igrejas, na igreja presbiteriana de Bauru, a primeira igreja da cidade de Bauru, uma igreja grande, uma igreja antiga, uma igreja com muita atuação naquela cidade. No tempo que eu pastoreei lá, as irmãs da igreja dirigiam um trabalho de pregação e de evangelização num presídio de uma cidade próxima chamada Cabralha Paulista. Isso foi antes de eu chegar lá, não fui eu que comecei esse trabalho. Tinha uma irmã muito dedicada a esse trabalho, ela gostava demais de estar lá à frente daquele trabalho, e elas faziam um trabalho constantemente lá na cidade de Cabralha Paulista. Algumas vezes elas me convidavam, eu ia com elas. O trabalho era essencialmente feito pelas mulheres, porque era um presídio feminino, era dirigido a mulheres, e elas faziam formas de bolo, levavam algumas lembrancinhas, algumas coisas, levantavam ofertas de roupa, pasta de dente, sabonete, as coisas para levar para aquelas mulheres, iam lá. A cadeia já tinha autorização do delegado, de quem era responsável por aquilo, e então naquele dia específico eles abriam o X, como eram chamadas, as celas, o X, e a turma ia para o pátio, as mulheres iam para o pátio, e as mulheres da igreja iam lá, ficavam entre elas. Eu quando ia também ficava lá entre aquelas mulheres presas, né, em toda a situação. E pregávamos a palavra, distribuímos Novos Testamentos, porções do Evangelho, orávamos, cantávamos, e depois tinha lá o bolo para comer, e tinha as coisas, estávamos lá constantemente. Havia uma frequência regular nesse trabalho. E uma das minhas ovelhas, uma pessoa que se converteu, foi convertido pelo Senhor no tempo que eu estava na igreja, essa pessoa um dia chegou para mim e falou: pastor, por que vocês continuam insistindo com esse trabalho? Ele tinha sido guarda de presídio, ele tinha sido funcionário, aqueles que ficam nas muralhas, aqueles que cuidam das celas, aqueles que administram. É uma categoria de trabalho em que os homens, as pessoas que trabalham, homens e mulheres, não vão armados. Quem fica armado é a polícia ao redor, mas eles não ficam armados porque eles ficam próximos dos prisioneiros. Eles não podem ficar armados porque senão poderiam ser desarmados e a arma ser usada numa rebelião. Então eles não andam armados, contato direto. Dizia: pastor, é tudo mentiroso, esse povo tudo mentiroso, essa turma presa, todos é a mesma história. Fui preso injustamente, circunstâncias me levaram, e tal. Mas, pastor, não tem jeito, esse povo não tem conserto, não, por que vocês pregam para eles lá? E eu conversei com aquele irmão e falei que nós temos que pregar o Evangelho em todo lugar, inclusive mesmo quando nós achamos que alguém pode não receber a palavra, a boa palavra, e não reagir positivamente. Nosso problema não é esse, porque o Senhor Jesus, Ele vem anunciar sua palavra para todos que precisam, especialmente os que estão perdidos. Se você nunca chegou diante de Deus percebendo que é enfermo ou que é pecador, você nunca vai responder de maneira correta ao convite do Senhor para a salvação. Você pode aderir, você pode virar até um crente, como se diz por aí, virei crente, né? Quem vira é pipoca, você sabe, né? Você esquenta, ela vira, né? Mas tem gente que fala assim: virei crente. Não vira nada, mas você nunca vai ser um convertido de verdade se você não perceber que é enfermo, pecador e precisa do cuidado de Deus na sua vida. Ato contínuo, arrependimento. Ato contínuo ainda, aceitar a boa palavra, abraçar a causa do Evangelho e ter a alegria e a firmeza no Senhor. Jesus não veio para os perfeitos. Jesus não veio para aqueles que são puros, santos, justos. Jesus veio para os pecadores, igualzinho você e eu. E nós agradecemos a Ele pela sua misericórdia. Eu gostaria que você tivesse isso no seu coração, essa lembrança reavivada mais uma vez, e reagisse da maneira adequada a esta lembrança. Oremos. Querido Deus, nós rendemos graças pelo amor com que o Senhor nos ama. Um amor diferente de tudo o que nós conhecemos nesta terra. Um amor completo, perfeito, maravilhoso, inesgotável e incondicional. Agradecemos, ó Pai, porque neste imenso amor o Senhor providenciou nossa salvação. O Senhor sabe, ó Pai,
porque o Senhor tirou-nos do lugar perfeito devido ao pecado que cometemos. E perdemos, ó Pai, aquele lugar onde não há dor, não há doenças, não há dificuldades, um lugar onde não há injustiça por causa do nosso pecado, a punição do nosso pecado. Vivemos nesse mundo, ó Pai, em meio a tanto sofrimento por causa do nosso pecado. Mas o Senhor ainda nos ama. O Senhor providencia a nossa salvação. O Senhor vem para nós doentes, cansados, sobrecarregados. O Senhor vem para nós, ó Pai, pecadores, e o Senhor age em nossa vida. E nós te louvamos por esse imenso amor, por esta misericórdia inigualável. Agradecemos, ó Pai, porque alvos desse amor nós encontramos uma vida diferente. Não uma vida com mais bens, uma vida com mais prosperidade material, mas uma vida diferente. Porque sabemos para onde caminhamos, sabemos da promessa do Senhor, sabemos para que existimos, para a glória do Teu nome. E pedimos que o Senhor nos ajude a andar de maneira digna deste Evangelho, honrando ao Senhor em tudo o que fazemos. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Abençoa-nos, nós que estamos aqui presencialmente, aqueles que nos assistem hoje, ou quem sabe futuramente na gravação que ficará colocada, Senhor Deus. Para que ninguém escute essa palavra e saia indiferente. Para que entenda a importância de perceber o próprio erro, as próprias limitações e perceber que o Senhor veio para nós, pecadores. Vamos sair deste lugar, mas nós não vamos sair da Tua presença. Alguns vão desligar o aparelho, mas não sairão da Tua presença. Todos nós continuamos com o Senhor ao nosso lado e ajuda-nos, ó Pai, a lembrar sempre disto. É a oração que fazemos em nome de Jesus, o Teu Filho amado, Salvador de nossa vida. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, e a misericórdia, o consolo do Santo Espírito estejam convosco, meus irmãos, e sobre todos aqueles que realmente amam ao Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Podeis assentar.